Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse é um exame interessante, aliás, é um fragmento, de um exame que a colega doutora Thaís nos enviou. É um exame muito interessante. A gente pode ver que nós temos um traçado aqui de baixa amplitude. Nós estamos aqui com uma sensibilidade de 7 microvolts por milímetro, Você vê que mesmo nessa sensibilidade, a amplitude do traçado é baixa. Nós temos aqui uma atividade alfa nas regiões posteriores. O paciente está acordado e FZ, CZ, CZ, PZ, a gente tem uma amplitude menor ainda aqui, provavelmente pela proximidade dos eletrodos e pela referência, pelo tipo de referência que está conectado no FZ e no CZ e no CZ e no PZ. Muito bem, aqui o paciente está acordado, está piscando, a gente vê que ele pisca bastante. O exame até o momento normal. Opa, de repente aparece aqui uma descarga epilética. Uma descarga epilética bem patente. E nós estamos com uma montagem aqui que ela é bipolar, Então, na montagem bipolar, a gente pode usar o recurso da reversão de fase. Então, nós temos uma reversão de fase aqui. Reversão de fase seria isso aqui, nesse canal aqui, aponta-se para baixo, olha aqui. E nesse canal aqui, aponta-se para cima. Aqui, ó. Por que acontece isso? Porque os focos epiléticos, geralmente, eles são negativos. Foco epilético, ele é negativo. E o canal do eletrocefalograma, ele sempre deflete para o eletrodo mais negativo. Você tem dois eletrodos aqui, você sempre imagina o primeiro eletrodo ali, ele está em cima, FP1, e o F7 está embaixo. Se o F7 estiver mais negativo, ele aponta para baixo. Se o FP1 for mais negativo, ele aponta para cima. Como o foco é negativo, nós temos um foco em F8, FP2, F8, a gente imagina o FP2 em cima, o F8 embaixo. A hora que dispara o foco, ele aponta para baixo, em direção ao FP8. E quando a montagem é com FP8 T4, o FP8 continua, ele é o foco, o foco está sobre ele continua mais negativo, então a ondinha aponta para cima, que vai apontar aqui para o F8, que nós chamamos de eletrodo comum entre os dois canais. É o eletrodo comum. Mas o interessante desse exame, ele não para aí. Porque se a gente tem uma reversão de fase aqui, a gente também tem uma outra reversão de fase aqui, ó. Olha que estranho. Nós temos uma outra reversão de fase aqui. E quando nós temos uma segunda descarga, aqui aponta para baixo e aqui não, Aqui é FP2, tá vendo? Já ia falar bobagem aqui, ó. Aqui é o FP2, F4. Então, aqui não, mas aqui aponta para cima, aqui aponta para cima, aqui aponta para baixo, ou seja, esse foco ele não está exatamente sob o F8, ele está na região do F8. Por isso que ele, numa segunda descarga aqui, ele faz uma reversão de fase. Aqui até não é nem para o F8 aqui, Aqui já ficou uma reversão de fase para o T4, Aqui, ó. T4. Então, por quê? É alguma coisa aqui entre F8 e T4, mas daí se levanta a seguinte pergunta. Por que nós temos uma reversão de fase aqui em T6? Nós temos as propagações. Por exemplo, essa descarga aqui, ela sendo pequena, sempre síncrona. Se ela ocorre sempre sincronicamente, a gente teria que ter um traçado maior, mais prolongado. Se ela ocorre sempre sincronicamente,
uma descarga contralateral que é muito maior, essa descarga é só o quê? Uma propagação para o hemisfério contralateral. Esse é um ponto. Segundo ponto, o foco está em T6 ou está em F8? Então, foco temporal anterior direito ou é temporal posterior? Então, a gente pode partir do seguinte princípio, né? O primeiro seria o seguinte, que a descarga está muito maior aqui, né? A amplitude aqui é muito maior em F8 do que em T6. Então, a ideia é que o foco é em F8. Aí esse foco aqui em FP2, F4, esse foco aqui, então, são propagações para o hemisfério contralateral. O corpo caloso ele é muito denso ali na região anterior, né, no lobo frontal, então ele propicia uma difusão bilateral assim bem fácil, é bem fácil. Então, a princípio, se nós não virmos descargas aqui à direita independentes aqui nas regiões mais anteriores, isso aqui também é propagação. E o foco continua em F8. Esse é um ponto. Segundo ponto, então a descarga que é maior aqui, o foco está aqui. Segundo ponto, é comum a gente ter difusão de descargas do lobo temporal anterior para as regiões posteriores, que são neocorticais. Mas é incomum uma descarga na região neocortical, na região da convexidade, causar uma repercussão ali na região anterior. Por quê? Porque geralmente esse tipo de descarga de alta amplitude ponta-onda aqui, ele se origina na região mesial temporal. Então, a descarga dessa amplitude aqui, ela não deve ser decorrente dessa outra da região temporal posterior. Então, temporal anterior pode difundir para o posterior, posterior é mais difícil difundir para a região anterior. Então, eu acredito que nós resolvemos essa descarga aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Vamos ver se tem mais alguma descarga para cá. Deixa eu ver. Vamos lá. Tá, tem mais uma descarga. Você vê que agora ele faz aqui, ó, uma reversão de fase grande aqui, reverte aqui para o T4 e continua aquela reversão aqui para o T6, propagação aqui para os outros eletrodos, porque é aquela história, né? Como se a gente atirasse uma pedra na água. É como se a gente atirasse uma pedra na água, aquilo ali vai difundindo para os eletrodos próximos. Olha que bonita aqui essa reversão de fase aqui em T6, dá para ver bem. É um foco epilético por ondas agudas. E acabou. É só isso. Agora, você pode falar assim, então, mas não é anterior? É por que está apontando para trás aqui, para o C4 nesse momento? Por que tem essas espículazinhas aqui, né, do C4 apontando para trás, C4 apontando ali para o P4? Por que tem isso? É lógico, a gente está vendo que a descarga maior está aqui, mas por que está apontando ali para trás? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas vias de propagação das descargas do lobo temporal anterior. Ele pode se propagar para o lobo temporal posterior. Através de que fascículos aqui? Fascículo longitudinal superior. Tá vendo? Ele pega uma boa parte aqui do lobo frontal, lobo temporal, e ele vai para as regiões posteriores. Aqui você tem a participação do fascículo perpendicular. Fascículo longitudinal inferior também pode contribuir para que descargas anteriores se propaguem para trás. Fascículo uncinado aqui também. Ele conecta essas regiões de associação aqui, mas você vê que, além de conectar o lobo frontal com o temporal, conecta também o temporal com o temporal
posterior. Então nós temos uma série de fascículos, como eu já falei, né? Um sinado, fascículo longitudinal inferior, o giro do cíngulo também, né? O cíngulo temporal, as vias intrahipocampais, elas podem ter um desempenho na propagação para as regiões posteriores do hipocampo, daí pegar o lobo temporal posterior. Nós temos conexões corticais diretas, que também podem produzir essa descarga secundária. Nós temos vias subcorticais, olha o tálamo ali, né? O tálamo ele pode fazer uma ponte ali entre o lobo temporal anterior e posterior, a amígdala. O córtex entorrinal, importantíssimo, ele fica na região mesial do lobo temporal e ele é crítico para a propagação das descargas epilépticas, conectando o quê? O hipocampo e o córtex neotemporal. O que é o córtex neotemporal, né? O neocórtex temporal, né? Podemos dizer assim, é a região da convexidade. Se você colocar o dedo atrás da sua orelha ali e um pouquinho na frente da orelha, você está na convexidade, está do lado de fora, né? Esse é o neocórtex. O córtex temporal mesial é um paleocórtex, é onde a gente tem a epilepsia do lobo temporal mesial. Então aqui um resuminho das conexões todas, e essas conexões explicam para a gente, então, por que esse pacientezinho aqui, além das descargas epilépticas de alta amplitude aqui na região temporal anterior, né, F8, reversão de fase para F8, por que ele tem também repercussão concomitante nas regiões posteriores e para as outras regiões também do córtex. Essas conexões ali na região temporal, elas são muito importantes. Então é isso, pessoal. Até a próxima discussão. Muito obrigado, doutora Thaís.